Em 1831, Michael Faraday, 1791-1867, um dos mais extraordinários homens do século XIX, descobriu a indução eletromagnética. Este fenómeno, na sua impressionante simplicidade, pode ser observado com uma montagem semelhante à representada na figura. Liga-se um galvanómetro G, aparelho que indica a passagem de corrente elétrica, a uma bobina B, fio condutor enrolado em espiral, e introduz ao longo dessa bobina uma barra magnetizada M. Imediatamente a agulha do galvanómetro se desloca, provando assim que o fio é percorrido por uma corrente elétrica, embora na montagem não exista nem pilha nem gerador de qualquer espécie. O simples movimento da barra magnetizada dá origem à corrente elétrica. Só existe corrente elétrica no fio enquanto a barra se move. Se a barra parar, a agulha do galvanómetro regressa imediatamente a zero. Numa experiência semelhante à descrita no texto, o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina será tanto maior quanto, e temos aqui 4 alternativas. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre conceitos relacionados com este problema. Voltaremos para escolher a opção correta. Vamos abordar os conceitos de fluxo de um campo magnético, variação de fluxo de um campo magnético, força eletromotriz. Suponhamos que exista numa determinada região do espaço um campo magnético B. Este campo magnético, claro que sabemos que está a ser criado por um ímã que tem aqui a sua polaridade norte e deste lado terá a sua polaridade sul, porque as linhas do campo magnético que estão aqui representadas, como sabemos, têm origem no polo norte de um ímã e terminam no polo sul do mesmo ímã ou de outro ímã. Nessa região do espaço, vamos definir uma superfície de área A, delimitada aqui por esta linha representada a vermelho. Vamos chamar a esta linha uma espira. Ela tem uma forma irregular. Podia ter uma forma regular, não havia problema nenhum. Perpendicularmente também à superfície definida por esta espira, vamos considerar o vetor normal n. Portanto, este vetor é permanentemente perpendicular a uma das faces da área delimitada da superfície delimitada por esta espira. Define-se fluxo de um campo magnético B através desta expressão matemática. O fluxo do campo magnético B em unidades do Sistema Internacional é Weber, W maiúsculo B minúsculo, e é igual à intensidade do campo magnético B, portanto em Tesla, símbolo maiúsculo T, e é a área delimitada pela espira, em metros quadrados, e ainda, portanto isto são tudo produtos, ao cosseno de alfa. Repare-se que o alfa, aliás, é o ângulo que B e N fazem em cada instante. Neste momento, por exemplo, B e N fazem um ângulo de 0 graus. Mas a espira pode rodar. E, portanto, se rodar, o alfa vai modificar-se. E isso traz como consequência alteração no fluxo. O caso limite, por exemplo, será aquele em que o vetor n é perpendicular ao vetor b. Nesse caso, nenhuma linha de campo atravessará a espira. E, portanto, também o fluxo seria zero. E será zero. Mas é zero porque aqui o nosso alfa, este alfa que foi definido entre b e n, vale π sobre 2, ou 90 graus. E como sabemos, o cosseno de alfa é, no caso de alfa ser 90, o cosseno de alfa é zero. Portanto, o fluxo através da espira é nulo. Portanto, temos várias maneiras de variar o fluxo. Portanto, a espira pode rodar. Podemos deformar a espira. Dar-lhe outra forma. E, portanto, deformar a espira é alterar a área que ela define. E podemos também fazer variar a intensidade do campo magnético B.
ou até fazer a orientação do campo magnético, pô-lo a sua direção também a variar, mas isso já estava contemplado aqui, no ângulo alfa, porque é o ângulo entre o campo magnético, entre o vetor campo magnético e o vetor n, que é como foi definido, um vetor que é perpendicular a uma das faces da superfície delimitada pela espira. No caso de haver variação do fluxo do campo magnético B, como sabemos, surge uma força eletromotriz induzida na espira que vai originar uma corrente elétrica na espira. Essa força eletromotriz no Sistema Internacional tem a unidade de volt, V maiúsculo, e é definida pelo seguinte quociente. No numerador, o módulo da variação do fluxo magnético, portanto, em Weber. No denominador, o intervalo de tempo em segundos. Portanto, sempre que houver variação do fluxo, haverá força eletromotriz induzida. Por exemplo, nesta situação agora estática, se não fizermos alteração nenhuma, nós temos fluxo, mas porque temos B, porque temos A e porque temos um cosseno de alfa não nulo entre B e N, mas não teremos força eletromotriz induzida. Porquê? Porque para haver força eletromotriz induzida é necessário que haja variação do fluxo do campo magnético. E isso só acontece se variarmos a intensidade do campo B, se variarmos a área A ou se variarmos a direção entre B e N. Caso contrário, a força eletromotriz é nula. Não esquecer, há força eletromotriz induzida se houver variação do fluxo do campo magnético. Portanto, depois de termos feito a revisão, vamos escolher a alternativa correta. Ora, o assunto era, numa experiência semelhante à descrita no texto, o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina será tanto maior quanto. Ora, será tanto maior, vamos ver a alternativa A. Quanto menor for o número de espiras? Não, porque a força eletromotriz é diretamente proporcional ao número de espiras, porque se nós considerarmos a variação do fluxo através de uma espira, obviamente que se tivermos duas espiras, podemos considerar que a variação do fluxo é dupla, e se tivermos 3 será tripla, se tivermos n será n vezes maior. Portanto, a opção A está eliminada aqui por facto de ter quanto menor for o número de espiras. Vejamos agora a opção B. Portanto, tanto maior quanto menor for a área de cada espira da bobina. Ora, por redução ao absurdo, se é tanto menor quanto menor for a área, nós poderíamos dizer que a área estava a tender para zero e, portanto, o fluxo que atravessaria essa espira seria praticamente nulo e, portanto, não haveria praticamente também variação e, portanto, nós sabemos que se não houver variação do fluxo, não há força eletromotriz induzida, por mais rápido que seja o movimento da barra magnetizada. Aliás, a barra nem sequer conseguiria movimentar-se pelo interior das espiras, se bem que isso não fosse necessário. Ela basta que se aproxime ou que se mova, porque o campo magnético, como tem alcance infinito, haveria sempre variação do fluxo. Mas, pelo facto de aqui a área ser tão pequena quanto se possa, aí não, aí a afirmação é para rejeitar. A afirmação C, quanto maior for o número de espiras, ora, isto aqui está correto, o número de espiras da bobina, e mais rápido for o movimento da barra magnetizada, claro. Estas duas afirmações contribuem, de facto, para que o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina será tanto mais elevado quanto mais se verificarem estas duas condições. Portanto, esta é a opção correta, mas vamos ver a opção D, a ver onde é que falha. Maior for o número de espiras da bobina, até aqui está correto, e menor for a área de cada espira. Já foi discutido atrás que não. Esta condição aqui falha e, portanto, esta opção também não está correta.